pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vânia. Eu, professor Felipe, tudo bem? Nós somos professores de Educação Física. Viemos aqui para passar um pouquinho da nossa experiência de algumas atividades para vocês. Nós precisamos, antes de mais nada, sempre quando a gente for fazer a nossa aula de Educação Física, espaço. Pode ser que você não tenha um espaço muito amplo, mas arrasta a cadeira, cuidado com a mesa, cuidado às vezes com o quadro, né? Então, procure sempre um espaço que você possa se movimentar. Precisamos também de uma roupa confortável, professor Felipe. É verdade. Aquela roupa assim que você possa fazer um movimento que não fique te prendendo, de preferência sempre tênis, né? Quem tem cabelo comprido pode prender e sempre garrafinha de água para a gente se hidratar. A hora que você sente sede, não esqueçam de se hidratar. Então nós vamos propor uma atividade aqui, vamos conversar primeiramente com vocês um pouquinho como vai funcionar a nossa aula e depois a gente vai fazer uma atividade. Vamos lá, isso aí. É isso aí, a professora Vânia já deu as dicas aí, porque a gente fala em educação física, a gente tem que sempre estar bem, né, com o nosso corpo, a gente tem que ter esse espaço amplo para a gente realizar essas atividades. Na maioria das vezes, alguns exercícios, né, que a gente realiza, alongamento, aquecimento, uma atividade de circuito, jogos, dança, lutas. Então, a educação física é muito ampla. Para a gente realizar essas atividades, esses exercícios, roupas adequadas, espaço, como a professora Vânia falou, e a nossa água, muito importante. Sempre, que às vezes a gente se empolga nas atividades e acabamos esquecendo. Não esqueçam de sempre se hidratar. Isso mesmo. E para vocês aí da educação de jovens e adultos, como a professora Vânia já disse, aula de educação física. E a educação física, ela está muito relacionada com isso que a gente vai fazer hoje, que é esse conteúdo que a gente vai abordar daqui para frente, que é a ginástica. A ginástica, ela surgiu há muito tempo atrás, né? Lá na pré-história. Por quê? Porque o homem da pré-história, ele precisava sobreviver, né? Então, para sobreviver, ele tinha que caçar. Para caçar, ele tinha que correr. Para caçar, para sobreviver, ele tinha que se equilibrar, ele tinha que usar a força, passar por alguns obstáculos, usar a força. Então, tudo isso, todas essas características que envolvem a ginástica, que é o saltar, o correr, o se equilibrar, o pular, já existe dentro da ginástica. E a gente faz isso naturalmente hoje no dia a dia, né? Alguns movimentos daqui para frente nas aulas, a gente vai fazer mais específico, mostrar para vocês. Técnicas, né, professor Felipe? Então, isso. Como o professor Felipe falou, lá na pré-história existia já a ginástica, mas não existia essa nomenclatura que a gente fala. E aí, com o passar do tempo, eles foram vendo que os movimentos que faziam melhor para a saúde, foram nominando alguns movimentos, fazendo característica de determinadas ginásticas, e aí temos a ginástica de hoje. Exatamente, ela foi evoluindo, né? E como nós somos professores de educação física, a educação física e a ginástica são muito ligadas uma coisa na outra. Por quê? Porque a educação física surge através da ginástica. A ginástica não tinha esse nome lá antigamente, mas com esses movimentos, tudo isso, essa nomenclatura foi se aperfeiçoando e deram o nome de educação física. Educação física é a educação do nosso corpo. Então, com essa evolução, a gente foi aprendendo e conhecendo essa nomenclatura da ginástica. Mas a gente preparou para vocês aí um vídeo que mostra bem essa evolução da ginástica, por que surgiu a ginástica, qual era o objetivo da ginástica em si. Era só fazer a ginástica por fazer? Não, não era não. Hoje em dia, por que serve a ginástica? Qual o benefício? Né? Qual a vantagem que ela traz pra gente? Quais são os atletas que a gente tem que praticam ginástica? Hoje em dia, né? Quais são os atletas conhecidos? Eu acredito que vocês já ouviram falar e conhecem, acompanham o trabalho de alguns. Com certeza. Principalmente, a gente teve a Olimpíada aí, né, que passou, e depois da Olimpíada vieram alguns atletas mais conhecidos da ginástica. Então a gente vai acompanhar o vídeo e depois do vídeo a gente volta e troca mais um pouquinho de ideia com vocês.
Acompanhe aí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre ginástica. A ginástica envolve a prática de uma série de movimentos que requerem força, flexibilidade e coordenação motora. Desenvolveu-se na Grécia Antiga, a partir dos exercícios físicos feitos pelos soldados, incluindo habilidades para montar em cavalos. A palavra ginástica é originária do grego gymnasium, que significa treinar. É a arte de se exercitar, de fortificar, de desenvolver o corpo através de exercícios. A ginástica caiu em desuso com o domínio romano sobre a Grécia. Dessa forma, o esporte se restringiu apenas ao currículo militar e atividades teatrais e circenses. Somente no início do século XIX foi retomada com ênfase na Europa, com a escola alemã, de movimentos lentos e ritmados, e com a escola sueca, que introduziu aparelhos na prática do desporto. Em 1806, o alemão Friedrich Ludwig Jahn, que ficou conhecido como o pai da ginástica olímpica, começou a incentivar os jovens a treinarem ginástica, para que fossem capazes de defender a sua pátria em batalhas. Ludwig Jahn era apaixonado pelo esporte. Então, ele criou a primeira escola de ginástica artística no ano de 1811. Além de aperfeiçoar a modalidade, também criou alguns saltos e os aparelhos, como o cavalo com alças, as traves, as barras paralelas e horizontais. Ludwig Jahn também disseminou a ginástica, visando formar jovens capazes de derrotar a França de Napoleão. De fato, os alemães derrotaram a França. Porém, temendo que jovens ginastas tomassem o poder, o governo alemão decretou o bloqueio ginástico entre 1820 a 1842, que proibia a prática do esporte. Esse bloqueio forçou os jovens a deixarem o país, ajudando a expandir a modalidade em outros locais. Em 1824, a ginástica chegaria ao Brasil. Em 1896, a ginástica estreou nos Jogos de Atenas, reunindo atletas masculinos de apenas 5 países, que competiram em 4 aparelhos. Na Holanda, em Amsterdã, em 1928, as mulheres também passaram a competir, participando de uma única prova por equipes. A ginástica pode ser competitiva ou não competitiva. Essa classificação depende do fato de a modalidade entrar ou não em competições, como as Olimpíadas, por exemplo. Entre as modalidades competitivas estão a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica esportiva, a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de trampolim, entre algumas outras. E entre as modalidades não competitivas estão o contorcionismo, a ginástica cerebral, a ginástica laboral, a ginástica localizada, a hidroginástica, a ginástica natural e a ginástica corretiva. Bacana, né, pessoal? Vocês puderam conferir um breve histórico da ginástica. E hoje em dia, a brasileira mais bem colocada e ranqueada em evidência é a nossa ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica nas últimas Olimpíadas que ocorreram em Tóquio, no Japão. Além de a Rebeca Andrade, temos outros nomes também que fizeram muita história na nossa ginástica, como a Daiane dos Santos, a Daniela Hipólito, Diego Hipólito, além de outras promessas que ainda estão por vir. Fiquem bem, até a próxima e vamos movimentar o corpo. Beleza, pessoal? Acompanharam aí o vídeo que conta um pouquinho da história da ginástica, né? Como a gente já tinha dito antes.
surgiu lá na pré-história com o homem das cavernas. Depois a gente falou assim, o que veio depois? O que aconteceu depois, será? Os países, né, no caso lá da antiguidade, preparavam o homem para guerra, para batalha. Então, eles tinham que ser fortes, né, professora Vânia? Existe a ginástica militarista, né, professor Felipe? Existia vários condicionamento físico, visava... Eles cultuavam essa força física mesmo, para quê? Para as batalhas, para deixar esses guerreiros prontos para a batalha. E isso fazia com que o homem ficasse mais forte, né, pronto para a guerra. A necessidade da sobrevivência numa guerra, né, professor? Também, eles tinham que ter força. A ginástica é sinônimo de força, né, de resistência. Então, a gente prepara aí essa evolução da pré-história, daí preparavam para a guerra. Hoje em dia, eles já cultuam o quê? Uma saúde, né? Antigamente não era assim, voltada para a saúde a ginástica, a qualidade de vida, o bem-estar. Então a gente realiza a ginástica para quê? Para a gente ficar bem com o nosso corpo, para a gente prevenir as doenças. A gente hoje em dia tem o hábito de tratar as doenças. Se a gente começa a realizar uma atividade física, a gente previne e daí a gente não precisa tratar. Claro que se for necessário, existe o tratamento, mas é muito melhor prevenir, né, realizando alguns movimentos, algumas atividades físicas que envolvem a ginástica, do que a gente realizar esse tratamento. Acho que um dos principais objetivos, né, professor Felipe? Você buscar a saúde e com isso você ganha os outros benefícios que vêm junto. A questão do corpo, a questão da agilidade, da resistência, mas você buscando a saúde, principalmente, você consegue outros objetivos juntos, né? E é nessa linha que a gente quer seguir aqui, né, professora Vânia? A gente trouxe esse histórico, a gente fala um pouquinho de como surgiu, por que surgiu, mas a gente quer trazer a ginástica para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. É isso que a gente vai propor para vocês. Algumas atividades que envolvam alongamento, aquecimento, coisas que vocês vão conseguir fazer aí no espaço de vocês. Importante isso, professor Felipe, uma coisa que a gente esqueceu de falar já no início. Todas as propostas que a gente venha trazer e traga nas aulas, não esqueçam de fazer sempre dentro do seu limite. Melhor, qualquer pessoa, é você saber até onde você consegue fazer, certo? Então faça sempre dentro do seu limite. Exatamente. A gente vai realizar algumas atividades aqui, que a professora Vânia se sai melhor do que eu. Não, é verdade. E eu consigo fazer o alongamento até um certo ponto, a professora Vânia consegue fazer até um certo outro. Então a gente vai dentro da nossa capacidade física, do nosso limite, o limite do nosso corpo, aquilo que o nosso corpo aguenta fazer, né? Mas a gente falou ali também, um pouquinho antes, professora Vânia, claro que a ginástica que a gente vai trazer aqui é uma ginástica para o nosso bem-estar, realizar exercícios, fazer com que eles consigam fazer em casa também, mas eu gostei do vídeo ali na parte dos ginastas brasileiros que falam, né? Nós falamos ali no vídeo de Rebeca Andrade, que foi campeã olímpica, tem o Diego Hipólito, a Daniela Hipólito, a irmã dele, né? A Daiane dos Santos também. Quem não lembra do Brasileirinho, exatamente, né? É duplo twist carpado, que recebeu o nome movimentos dela. De ginástica, que nada mais era do que o quê? Era muito difícil, mas nada mais era do que salto, correr, pular, né? Dar piruetas, tudo isso são movimentos que claro que a gente não realiza naturalmente esses movimentos no dia a dia, mas o correr, o andar, o saltar, são movimentos naturais que a gente realiza. E na ginástica, esses movimentos estão envolvidos nela, porque a gente faz isso, quando a gente fala naturalmente, é no nosso dia a dia. A gente está em casa, a gente saiu de casa, a gente sai como? A gente sai andando às vezes. Às vezes você, tem que correr para pegar um ônibus. Eu faço assim, professor. Então eu dou uma corridinha para pegar o ônibus. A gente está realizando um movimento de ginástica, né? Não é um movimento, não é um treinamento específico, mas é um movimento da ginástica. Então é um movimento natural. Você sobe escadas, você senta e levanta da cadeira, do sofá, né, exato, da cama. Exato. Quando você deita na cama, quando você levanta da cama, é um movimento que envolve a ginástica também. Então, movimentos naturais. A ginástica envolve movimentos naturais que a gente realiza no dia a dia. Todos os dias a gente realiza um movimento da ginástica. Todos os dias. Aqui, ó, a gente falando, vocês estão vendo que a gente está dando um passo para frente, um passo para trás,
A gente está se locomovendo, a gente está fazendo um movimento de ginástica. A gente também. não consegue ficar quieto. Não conseguimos. Mas voltando ali a falar desses atletas, esses atletas são referências aqui pra gente no Brasil, né? Referências da ginástica. Vocês viram ali que existe a ginástica competitiva, que são onde esses atletas entram, e algumas outras modalidades que a gente não citou ali, mas existem bastante atletas também. E tem as não competitivas, que é o que a gente faz sem ter a competição envolvida. Uma hidroginástica, por exemplo, uma ginástica na academia, que a gente faz, ou num parque, né? Então, são uma ginástica laboral. As pessoas que às vezes trabalham em empresas, existe um momento lá que existe a ginástica laboral, que é aquela ginástica para quê? Para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para a gente sentir bem com o nosso corpo, né? Hoje aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai propor alguns exercícios voltados para a ginástica. Quando a gente realiza esses movimentos, vocês vão perceber algumas modificações no corpo de vocês. Pulsação, batimentos cardíacos que vão subir de acordo com o exercício que a gente vai fazer, né? Se eu faço um exercício com uma intensidade mais rápida, professora Vânia, começa a suar. O meu corpo começa a ficar aquecido, eu começo a suar, o meu batimento começa a aumentar, né? Então eu já vou vendo essa modificação no meu corpo. Aí se eu vou fazer um alongamento, eu já vou estar voltando mais à calma. Mas dentro daquilo que a gente falou, é dentro do meu limite. Eu consigo chegar só até aqui, professora Vânia. É isso que eu tenho que fazer, então. E aí não vai fazer, professor Felipe? Imagina, eu vou fazer sim. E eu vou fazer como? Vou fazendo aos poucos. Por quê? Porque eu vou evoluindo nesse movimento. E vai chegar uma hora que eu vou chegar mais para baixo. Eu vou conseguir atingir um limite maior. Então, é uma evolução de cada movimento que a gente vai realizar aqui. Perfeito, tá? Perfeito, exatamente. Então, não se compare, de repente, nem ao professor Felipe nem a mim, mas pense no que você consegue. E na próxima aula, se você consegue um pouquinho mais. Então, supere o seu próprio limite. Isso mesmo. E pra gente iniciar, podemos iniciar já alguns exercícios ou não? Sim, professor Felipe. Porque é importante a gente trocar, né, essas ideias com eles aqui, falando o que vai ser realizado, o que vai ser feito, que a gente está dentro do eixo da ginástica trabalhando. Na educação física a gente tem alguns eixos que a gente trabalha, né? No decorrer aí das aulas eles vão poder acompanhar, que são eixos da ginástica, dos jogos, da dança, esportes, lutas. E agora, nesse momento, a gente está dentro desse eixo da ginástica. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar dentro desses eixos, esses movimentos que a gente falou aqui. Não todos numa aula. A gente vai fazer um pouco em cada aula. A gente pode repetir alguns movimentos em outras aulas, mas a gente vai trazer aqui atividades diferentes, que vocês vão conseguir fazer em casa, que vocês acompanham numa academia as pessoas fazendo, mas eu não tenho esse tempo de ir lá fazer. A gente vai tentar trazer essa proposta aqui para dentro da videoaula para vocês. E falando dentro da ginástica, a ginástica, como o professor Felipe falou da parte do alongamento, a gente normalmente trabalha juntamente com os outros eixos. Por exemplo, você vai fazer um esporte, você prepara seu corpo, você faz um alongamento, um aquecimento para depois fazer a parte técnica específica daquele esporte. Ou no final, para você ter o corpo, ter os músculos voltarem, relaxarem, para não ficar com aquelas dorzinhas, né? Então você faz. Então a ginástica... A gente pode dizer que a ginástica é a base para todos esses outros, né, professora? Então você vai ver... Muito bem lembrado. Vai ver muito fazendo nas aulas a parte do alongamento, que nada mais é que a ginástica, né, professor? Muito bem lembrado. Vou até dar outros exemplos aqui. Na luta, a gente vai fazer uma luta antes, a gente vai fazer o conteúdo da luta. Para a gente realizar esses movimentos, a gente tem que alongar e aquecer o corpo. A ginástica está envolvida. Para a dança, a gente vai realizar um movimento de dança. Para realizar esse movimento, a gente tem que preparar o nosso corpo. Então, a gente tem que realizar esse alongamento na ginástica também. Perfeito. Tudo está envolvido. Alguns jogos que a gente realiza, também a gente vai fazer alguns movimentos da ginástica. Mas gente, só um pouquinho, não são em todas as aulas. De repente, não pensar, todas as aulas a gente faz. Às vezes a gente vai fazer um jogo ali mais calmo, um jogo de tabuleiro, que a gente acaba fazendo durante toda a aula. A aula sentada, né? Exato. Mas aí estamos também trabalhando a educação física. Mas a gente pode trazer uma proposta também de quem não conseguiu ganhar o jogo, pagar uma prenda aí e fazer um exercício, né? A brincadeira, o lúdico, a diversão. Isso também está muito ligado com a educação física. Certo? Isso mesmo, certo. Então, para a gente começar a nossa aula,
eu vou pedir pra gente começar dando uns pulinhos, professor. Tá, e você faz de frente, eu vou fazer do lado aqui, tá? Pra gente esquentar o nosso corpo. Soltar esse músculo, esse corpo solta quadrado. o braço, ó. Bem solto. 10 pulinhos aí na cara de vocês. A gente já deu mais aqui. Isso que eu ia falar, professor Felipe. 10, você fala 10 pulos, depois eu já dei quase 20. Ó, perceba que a respiração já começa a ficar diferente. A nossa fala, né, A professor nossa Felipe? fala já começa a ficar um pouco mais ofegante. Então a gente pulou, parou. Agora a gente dá mais 10. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão ver que a gente começa contando. Chega no final a gente acaba parando de contar, porque o corpo cansa. Mas a gente vai tentar. Mais uma série. Então a gente vai fazer 3 séries de 10 pulinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. Lembrem sempre de respirar, porque às vezes a gente se empolga para o movimento e acaba esquecendo a respiração e depois, no final, tá com um pouquinho de dor de cabeça, porque não foi feita a oxigenação certa. Então Exato. Respirem, não esqueçam. E se não conseguir fazer no nosso ritmo, Faz no uma seu vez, ritmo. pula a outra, a gente vai dar tempo para isso, não se preocupe. Pulamos, agora a gente mexe os braços. 10 para frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Respira. Essa parte é boa. Mexe o ombro. Aquela tensão do dia a dia. Quando a gente mexe o braço, você vê que já fica mais contraído, aqui é a parte da nuca, do pescoço, ela já começa a ficar um pouco mais pesado. A gente vai soltando o corpo nosso. Foi 10 para frente, vamos fazer 10 para trás agora então. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta a cabeça, solta o corpo. Ficou mais tensa, mais pesada essa região do ombro. A minha ficou pelo menos aqui na nuca, né? Então a gente sobe e desce a cabeça agora. Para relaxar bem. Eu ficaria na aula só nessa Só parte. nessa aqui. parte? Afasta um pouquinho as muito bom. pernas. Vai, professora Vânia, vamos virar a cabeça pro ladinho um pouco. Segura, né, professor Você Felipe? segura lá. 10 segundinhos. A gente faz um movimento 2, isométrico que a 3, gente fala, né, professor Felipe? 4, isso aí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, que beleza. Vocês vão começar a perceber que a gente está realizando esses movimentos e o corpo começa a extravar, não é? Eu brinco que eu estou crocante. Exatamente. A gente está preparando, o corpo está extravando por quê? Ele está te dando uma resposta. Opa, eu estou sendo movimentado. Então, eu estou respondendo você. A gente está mexendo na articulação, a gente está mexendo nos músculos. Ele está se preparando para o movimento. Agora, vamos afastar um pouquinho as pernas, professora Vânia. E a gente vai fazer um agachamento. É outro movimento isométrico. Você comentou agora ali. Braço para frente, 5 segundos. 1, Braço para frente 2, para ter equilíbrio. 3, 4, 5. Subiu porque a gente sente a perna nesse exercício, né? Que seria o movimento de sentar na cadeira. Devagar, se você tem medo de fazer, você coloca uma cadeira atrás. Isso mesmo. E aí isso senta mesmo. devagar e E volta. levanta, exatamente. Mais uma vez, professora Vânia. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, respira. A última. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e vai subindo. Não é fácil, Não sei é que não é fácil, fácil, não é mas fácil. façam isso que eu falei. Tem dificuldade, está começando, né? Tem medo, coloca um sofá atrás. Se você vai senta sentir mais devagar, segurança, isso mesmo. Põe levanta um mais sofá, devagar. uma cadeira, isso mesmo. A gente trabalhou a perna ficou um pouquinho mais Puxa, pesada. né? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Fiz 10 por quê? 5 uma perna, 5 outra perna. Então, a gente trabalha os dois lados do corpo sempre, né? É bom lembrar disso também. Muito bem, professor Felipe. E se a gente faz, por exemplo, um movimento com o braço direito 10 vezes, faz com o esquerdo também. Sempre os dois lados. Isso. A gente tem que trabalhar essa coordenação motora, esse equilíbrio, né? A flexibilidade. Tudo isso que a gente está fazendo, todos esses nomes, são da ginástica também, tá? Pessoal, agora a gente vai afastar as pernas e esticar os braços. Reparem, ó, a gente trabalhou já a cabeça, a gente saltou, a gente mexeu os braços, a gente fez um agachamento, fizemos aqui agora um exercício com o calcanhar encostando lá no bumbum. Agora a gente vai para os braços. Vamos alongar esses braços, depois a gente volta e termina alongando as pernas, tá bom? Então, os braços a gente entrelaça e estica. Olha lá o estralo do dedo. Eu escutei estralar o meu aqui. Eu também. Acho que eles lá em casa também. Então, 10 segundinhos aqui. Daqui a gente não vai soltar, a gente vai lá pra cima direto, tá? Então, olha aqui. Já deu 8, 9, 10. Subiu. Subiu. Tenta estender, como se alguma corda, alguma coisa estivesse puxando sua mão, seus braços. Isso mesmo. Lá pro teto. Daqui a gente não termina de novo, a gente vai para um dos lados. Eu vou para o meu lado esquerdo aqui. Importante as pernas afastadas para ter equilíbrio. Mesmo. Agora a gente vai pro devagar. Outro lado, bem devagar. Voltou. Desceu devagar. E abre e fecha o braço, isso mesmo, professora Vânia. Quem tem a sua garrafinha aí, gente, sentiu sede, né? Quer parar, não precisa a gente falar, vai isso tomando a mesmo, sua água. Vai tomando a sua água, abre e fecha os braços. E agora, um exercício importante. A gente fez lá o calcanhar no bumbum, a gente vai segurar na parede se precisar, né? Se não precisar, tenta usar o equilíbrio. Mas eu não consigo. Encosta numa cadeira, encosta numa parede e faz ali o movimento de alongamento das pernas. Aqui os joelhos tentem manter juntos, certo? E segura na pontinha do pé para que alongue bem toda a coxa, a perna. Isso mesmo. E mantenha a coluna reta. Outro lado. Precisa me segurar ainda? Precisa. Olha lá, não, agora não preciso. Consegui fazer sempre, professor. Meu equilíbrio tá bom. Mas qualquer coisa, pega na parede. Não, precisou de auxílio, utilizem o auxílio. Por quê? Porque a gente vai ver a evolução daí dentro desse nosso movimento que a gente está fazendo. Beleza. Afastou a perna lá. O exercício que eu falei que a professora Vânia faz bem é esse. Eu vou até um limite, a professora Vânia encosta a palma da mão no chão. Mostra pra eles, professora Vânia. Olha a pressão aí. Olha lá, olha lá. Então você vai Vânia. até onde você consegue, vai forçando contra o chão até isso você mesmo. chegar. Eu vou com a ponta dos dedos lá. Encostei a ponta dos dedos. Você pode ficar mais para frente ou mais Exatamente. próximo ao pé, na direção dos pés. A gente pode ter vários níveis aqui, ó. 1, 2, 3 a gente pode fazer. Mas a gente só tá em um aqui agora. Vamos lá para a perna direita, professora Vânia. Segurando o joelho para não dobrar. 5 segundinhos. Trocou a perna. Perna esquerda. E aí subiu. Redondinho. Subiu, beleza. Cabeça Trabalhamos é a última. todo o corpo. Então, vocês viram, a gente iniciou ali com salto, a gente foi para braços, cabeça, membros superiores e depois membros inferiores. Essa foi a nossa aula de ginástica. Então percebam aí que a gente realizou alguns movimentos envolvendo o corpo, mas conversamos também com vocês. Nos vemos na próxima. Tá bom, pessoal? Até mais! Tchau, tchau.